Olá, bem-vindo você, meu querido amigo, bem-vinda você também, minha querida amiga, meus amigos entusiastas de criptomoedas. Vamos dar prosseguimento aqui com o nosso vídeo de número 6, em que nós vamos abordar agora como a mineração acontece, como acontece o ato de minerar os nossos novos bitcoins, ok? A gente explicou lá na aula passada sobre o nó minerador. Só que a gente vai entrar um pouco mais dentro, aprofundadamente. Entrar um pouco mais dentro ficou feio, né? Vamos aprofundar um pouco mais o conhecimento necessário para entender o Bitcoin, ok? Então, vamos tirar nossa tela aqui, nosso background, e nós vamos agora entender como funciona a mineração, ok? Então, nós temos dois mineradores aí, ao meu lado aqui, dois mineradores, e nós sabemos que quando as transações trafegam pela rede, são verificadas pelos nós da rede e chegam a esses mineradores, essas transações vão sendo acumuladas. Elas não chegam na mesma velocidade em um ou outro, às vezes chegam primeiro num, depois no outro, mas elas vão chegar. Então as transações estão chegando até um determinado momento em que esses dois mineradores são autorizados a tentar fechar o bloco. Então, quando eles recebem o OK, que eu vou falar exatamente o que é, eles criam cada um a sua transação gênese. A gente está percebendo aí, tem uma transação amarela, essa transação aqui em cima, ela vai designar os novos bitcoins para o dono daquele nó minerador. E essa transação verde que está aqui, ela vai designar os novos bitcoins que estão sendo criados ao dono desse nosso minerador aqui. E aí eles começam a tentar fechar o bloco. Mas para conseguir fechar o bloco, eles têm que resolver um desafio. Esse desafio é o que vai fazer o bloco ser considerado fechado, confirmado, garantido. Então, não é só peguei as minhas transações, vou fazer um hash do bloco e está tudo certo. Não é isso. Existe muito trabalho árduo desses dois mineradores que entram numa competição com todos os outros milhares de mineradores na rede Bitcoin. Essa competição ela é conhecida como Proof of Work, ou prova de esforço. A tradução ao pé da letra é prova de trabalho duro. Eu prefiro chamar de prova de esforço. E essa prova de esforço acontece como? É isso que a gente vai ver agora. Muitas pessoas não sabem, eu vou tentar explicar de uma forma, como sempre, lúdica, mas para que você entenda como a coisa funciona, certo? Então, a primeira coisa que acontece é que eles tentam fechar um bloco. Eles calculam o hash daquela informação ali. Mas não é só calcular um hash. Às vezes o hash que é calculado oferece um resultado que não é satisfatório, porque aquele desafio que foi proposto, aquele desafio, antes deles começarem a fechar o bloco, foi proposto um desafio. Vocês têm que atingir essa meta aqui. Quando chegar lá, tem que dobrar a meta depois. Então, atinge a meta. Tá? Então não houve solução para nenhum dos dois casos. Ok, então os dois mineradores vão ficar testando sucessivas vezes. Alguns mineradores são mais rápidos do que outros, porque por causa do poder computacional que é envolvido. Então você vai percebendo que o minerador de cima está conseguindo realizar transações e o cálculo é mais ou menos assim. Eu vou tentar calcular o hash desse bloco. Não, o hash desse bloco não trouxe o resultado que foi pedido no desafio. Então rejeita. Vamos calcular outro hash para ver se esse outro hash resolve o resultado. Vamos ver se outro hash resolve. E os mineradores ficam testando, rejeitando, testando, rejeitando, testando, rejeitando, até que consigam testar e aprovar um resultado, certo? A gente viu que o minerador de cima é mais rápido, então há uma probabilidade do minerador de cima conseguir responder a esse resultado, responder a esse desafio. E claro, se ele fizer isso, na hora que ele faz isso, ele fecha o bloco e imagine 10 mil, 5 mil, 10 mil computadores fazendo testes sucessivos ao longo de 10 minutos. Um deles vai achar a resposta. Um desses computadores achou a resposta. Quando ele acha a resposta, ele propaga esse bloco para todos os demais computadores, todos os demais nós da rede Bitcoin. O que faz com que os outros mineradores automaticamente rejeitem as transações. Poxa, é como se alguém no meio da sala gritasse bingo, bingo, acertei.
Na hora que alguém grita bingo, todas as pessoas que ouvem que ela gritou bingo param de marcar suas cartelas do bingo, não é verdade? Então, eu tenho 5.000 computadores com as mesmas transações. Aproximadamente as mesmas transações. Na hora que um desses computadores chega ao resultado e propaga esse resultado aos demais, os outros mineradores vão simplesmente desistindo das suas transações. Agora, o que acontece é, sim, alguém achou a resposta. E aí? Bom, quando alguém acha a resposta, isso é a largada de um novo processo de receber transações. Então, começa tudo de novo. Tudo começa de novo a partir do momento que um dos mineradores acha o bloco, a partir do momento que um desses mineradores acha o bloco, propaga o bloco devidamente registrado, devidamente calculado, propagou, os outros mineradores desistem do que estão fazendo, interrompem o que estão fazendo, porque não tem mais motivo, alguém já achou a resposta. Ele já perdeu a corrida, certo? E aí automaticamente começa-se a buscar uma nova sequência de transações para fazer um novo bloco, para fazer todo esse processo de novo, repetidas vezes. A cada vez que se fecha um bloco, a cada vez que a resposta é conseguida para um bloco, começa-se a tentar descobrir o próximo bloco, não vamos perder tempo, né? Vamos ver exatamente como é que isso funciona? Eu vou pegar aqui um bloco, vamos analisar um bloco, as transações em um bloco, para a gente ver como é que o Proof of Work realmente funciona e por que demora tanto, porque tem que fazer várias vezes. Vamos lá. Primeiro, a gente sabe que tudo começa com as transações, então as transações vão chegando, essas transações vão se acumulando, e aí quando aquele computador que está recebendo transações percebe que alguém ganhou a corrida do bloco anterior, então ele automaticamente começa a fazer o seu trabalho. Ele coloca a sua própria transação gênese e aí ele tenta fechar o bloco. Ele fecha isso no que nós chamamos de candidato a bloco. Ou bloco candidato. A tradução pode ser uma ou outra, mas o que é um bloco candidato? Ou candidato a bloco? É um bloco que ainda não foi conferido, é um bloco que ainda não foi resolvido. É a reunião de umas transações temporariamente para que se possa resolver e transformar isso num bloco se ele ganhar a corrida. Ok? Vamos dividir esse candidato bloco em duas partes. Essa primeira parte é justamente onde estão as transações. É como se fosse a carroceria do caminhão, é onde está a carga a ser transportada. E existe uma parte superior que é o cabeçalho do bloco. Contém as informações sobre o bloco. Seria mais ou menos o seguinte, é como se isso fosse um caminhão. A parte de baixo é a carga, onde eu vou guardar aquilo que eu estou transmitindo, que são as transações, e a parte de cima é sei lá, o capô, a parte da frente do caminhão, onde tem o motorista, onde tem a nota fiscal, onde tem as informações para o transporte ocorrer. Então, o que acontece? Dito isso, as informações administrativas do bloco, as informações sobre o bloco ficam no cabeçalho. Então, o que vai acontecer, a primeira coisa que vai ser preenchida na parte de cima do bloco, vai se fazer uma análise do corpo de todas as transações, tudo isso, vai se fazer uma análise nessa parte aqui toda, incluindo todas as transações, e se calcula o hash dele. Então, no cabeçalho do bloco, existe o hash de todas as transações. A gente sabe, se você não lembra de hash, que é muito importante lembrar de hash, a primeira aula fala sobre hash, sobre introdução ao Bitcoin. Eu explico porque o hash é tão especial, tão importante. Outra coisa é que eu só coloquei aqui o hash em formato numérico. Todo hash é um conjunto de zeros e uns. A gente podia representar como letras, como um bocado de coisa. Eu resolvi representá-los numericamente aqui, certo? Ora, além do hash, todo cabeçalho de bloco tem as informações do bloco anterior. Essas informações são o número do bloco anterior, a altura do bloco anterior, né? O bloco, no caso, 562123 é o bloco anterior, e o hash dele. Ali está o hash do bloco anterior, certo? Além disso, existem outras informações. Uma informação que nós chamamos de nonce, eu vou falar sobre ela mais adiante, vou apenas colocar aqui o valor 1 nela, imediatamente, valor 1. E as informações desse bloco. Esse bloco vai ter o número 562124. Por quê? Porque ele é o sucessor do 562123, para ser incluído lá na blockchain, ok? Agora, uma coisa que falta é o hash desse bloco. É necessário, para fechar o bloco, calcular o hash, mas calcular o hash obedecendo à regra que foi proposta no desafio.
quando começou o processo de mineração, foi proposto um desafio. Esse desafio a gente vai ver qual é agora. Mas vamos lá. Vamos imaginar como é que se calcula aquele hash ali. Se calcula analisando esses dados aqui. Esses dados são calculados. Eu faço a análise desses dados e calculo o hash deles. Pronto, o hash deles está calculado. Esse aí é o hash do bloco. Por que, minha gente? Deixa eu aproveitar para escrever aqui com vocês, mas essas informações que estão aqui resumem o bloco inteiro. Não é? Eu tenho aqui embaixo o resumo dessa parte, da parte onde estão as transações. Eu tenho aqui em vermelho o resumo do bloco anterior. E eu tenho aqui uma informação que é importante, que é o nonce, que ela vai precisar ser variada. A gente vai ver isso agora. Então, isso aí resume o bloco todo. E obviamente, eu estou calculando o hash dessa informação que está envolvida em vermelho. Então, eu estou calculando o hash do bloco todo. E por tabela, eu estou calculando o hash que inclui as informações do hash do bloco anterior. Eu estou certificando o bloco anterior, como a gente já viu. Então, vamos lá. O problema é que esse hash do bloco, esse hash que está em azul ali em cima, não obedece, não respeita, não satisfaz o que foi pedido pelo nosso desafio. Qual é o desafio? Descubra um hash que seja menor do que 0,00000052443. Ora, nós estamos vendo aqui que esse hash não é menor do que esse número, certo? E agora, João, eu calculei um hash, foi rápido, mas ele não atende à necessidade. Lembra o que é um hash? O hash é um resumo matemático. Se você fizer qualquer mínima alteração na informação, o hash tende a ser totalmente diferente. Então vamos alterar alguma coisa? Vamos alterar o nonce. Para isso serve o nonce. O nonce é o número que precisa ser alterado para que o hash obedeça essa regra aqui. Então, se a gente fizer agora, por exemplo, o seguinte, se a gente fizer o nonce 2, vamos lá, vamos alterar o nonce de 1 para 2. O hash mudou, vai fazer o cálculo com essa informação, vai. É óbvio que o hash vai mudar. O hash continua não respeitando a norma. Ainda não é menor do que 00017052334, ainda não é. Certo? Tudo bem, não tem problema, vamos lá. Vamos pegar o nonce e incrementar o nonce, vamos trocar para 3. Ele vai pegar esses dados agora com o nonce alterado e vai calcular um hash diferente. Novamente o hash não respeita a regra. Minha gente, isso leva tempo. Imagina, eu estou falando de uma informação, o hash é uma informação que tem 77 algarismos, 77 dígitos. Você acha que vai ser fácil sortear um que tenha os primeiros 17 zeros e o número daqui menor? É meio raro, é meio difícil, é meio... assim, uma chance improvável. Mas vamos lá, o cálculo continuou, né? Vamos passar adiante. Vamos passar adiante, alguns nonces depois. Estamos agora trabalhando com um nonce que é 4.516.238. Então nós já fizemos 4.516.237 tentativas e não conseguiu porque o nonce chegou aí. Vamos analisar isso aí de novo, todos esses dados. Nada mudou, só o nonce muda. O hash, novamente, não respeita. Né? Nada feito, o teto ainda não foi respeitado. Beleza, vamos incrementar o nonce de novo. Ele vai para 4516239. Ok? Vamos analisar isso de novo, calcular o hash. Opa! Aí vai fazer análise, não, do mesmo jeito, não pensa em desistir. Não, peraí, o teto ainda continua sendo esse, não foi respeitado. Se você passar mais alguns nonces depois, eu estou aí com o nonce 89 bilhões 458.124. Analiso isso, calculo o hash ainda é maior. Nada, ainda é maior. Vamos incrementar o nonce mais uma vez na esperança, vamos ver. 89.789.458.125. Analiso isso, faço o hash e agora, opa, consegui. Muito bem, conseguimos resolver o desafio. 789.458.125 tentativas para poder descobrir um hash que respeite o resultado. Isso me dá informação, me dá o direito de fazer o quê? O nosso bloco ele é auto-verificável. Eu já disse isso, olha, uma das garantias que a rede Bitcoin dá é que toda transação é auto-verificável, porque ela tem seu próprio hash. Então, todo computador, antes de propagar uma transação, o que é que ele faz? Antes de propagar uma transação, esse computador lê a transação, calcula o hash dela, vê se bate com o hash
Se bater, propaga. Se não bater, mata a transação ali sem propagá-la. Ok? O bloco também. O bloco é autoverificável. O que é que esse bloco faz? Uma vez que você achou o resultado, uma vez que você achou a resposta, você pode fechar o bloco é seu, você vai ganhar os bitcoins nascidos naquela transação Gênese, porque você conseguiu resolver o problema. Mas aí você tem que pegar esse bloco e propagar. Manda para a rede Bitcoin. Cada nó da rede Bitcoin vai fazer o quê? Vai analisar isso aí e calcular um hash. Se o hash que foi calculado aqui, ele for igual ao hash que foi fornecido pelo bloco, então ele confirma, o bloco foi verificado, você pode propagar esse bloco para todos os outros nós e pode inserir na blockchain porque esse bloco está perfeito. Então perceba, cada transação desse bloco foi verificada quando estava sendo propagada. Essas transações já estavam verificadas, entraram num bloco que passou por um processo muito difícil, chamado Proof of Work. Foi necessário trabalho duro de um computador, testando 89 bilhões de vezes, certo? Para achar o hash, o bendito hash ali, certo? Esse trabalho coloca um hash no topo do bloco, no cabeçalho do bloco, e aí qualquer computador pode facilmente analisar o quê? Ele pega essa informação, calcula o hash dessa informação, isso é rápido. Isso é instantâneo, calcular um hash é fácil. Agora, depois de calcular o hash, esse computador, esse nó que vai propagar, ele faz o quê? Ele analisa o hash lá em cima e vê se bate com esse hash que está aqui do lado. Se bater, ok. O bloco foi verificado, pode ser propagado, pode ser inserido na blockchain, aumentando um nível a mais de segurança em toda a cadeia de blocos que faz o Bitcoin funcionar. Ok? Então, é assim que um minerador trabalha. E ele trabalha, ó, não trabalha sozinho, ele trabalha, são vários mineradores na rede Bitcoin. Claro que você percebeu que quanto mais rápido o minerador for, mais provável é ele ser o vencedor dessa corrida, ele ser o vencedor de achar esse bloco, de fechar esse bloco, de achar o hash certo e o bloco ser verificável, autoverificável e totalmente confirmado, certo? Um detalhe aqui é que toda a estrutura de cálculos do Bitcoin, a dificuldade de achar, porque eu mostrei aqui um teto, né? Havia um teto a ser atingido. João, quem define esse teto? Quem define se esse teto é maior, o que torna mais fácil achá-lo, ou quem define que esse teto é menor, o que torna mais difícil achá-lo? O próprio cálculo, a própria rede Bitcoin atualiza isso. A cada 2016 blocos novos, minerados, a dificuldade da rede se altera. Se a semana anterior, se os 2016 blocos anteriores demoraram muito, em média, para serem resolvidos, é porque está muito difícil, então ele facilita mais. Se os 2016 blocos anteriores levaram menos tempo para serem achados, é porque está muito fácil, então ele ajusta a dificuldade. Tudo isso é ajustado pelo próprio algoritmo do Bitcoin. Por quê? Porque o objetivo do Bitcoin, ou do algoritmo, da dificuldade para achar isso aqui, o objetivo da dificuldade para achar isso aqui é garantir que cada bloco, em média, leve 10 minutos para ser minerado. Isso não é fixo, mas é o alvo que eles querem atingir, é a meta que eles querem atingir. O algoritmo Bitcoin, ele foi criado para que cada bloco seja minerado, seja criado em intervalos de 10 minutos. Às vezes se acha em menos, às vezes se acha um pouco mais, mas a dificuldade é ajustada para esse objetivo. Ok? Porque a gente vai ver nos próximos vídeos. Muito obrigado pela paciência novamente. A gente se vê nos nossos próximos vídeos. Demorou um pouquinho para lançar esse, eu tinha que criar umas animações aqui para deixar a coisa mais clara, mas eu espero que tenha ficado a seu gosto, espero que tenha ficado a seu contento. Comenta aqui no YouTube se gostou do vídeo, se ficou legal, se não gostou, se precisa melhorar, por favor comente, é muito importante para a gente poder estar sempre evoluindo com esse curso, ok? Um abraço, fica com Deus e até nosso próximo encontro.